Fala Quânticos, na aula de hoje a gente vai abordar um tema muito legal que vai ser a continuação da mentoria Magos do Mercado. A gente vai trabalhar aqui criando uma estratégia do zero junto com vocês na aula. Então se você já tem o seu MetaTrader ligado, a gente vai começar a trabalhar aqui nele. Então o primeiro passo aqui, galera, para a gente criar uma estratégia do zero é a gente fazer as configurações iniciais do MetaTrader, como eu já ensinei em outras aulas. A gente vai usar a versão aqui do robô do Vilela One, versão 5.73, que é a mais recente. A gente vai usar a série do dólar histórica, que é a WDO Cifrão, que é a série em que a gente trabalha aqui com séries contínuas e com ajuste por liquidez. Aqui o tempo gráfico a gente não vai precisar mexer em nada e a gente vai fazer uma alteração aqui na questão do calendário. Por quê? A gente vai começar otimizando no período em sample. Então a gente não pode usar todo o histórico para fazer a otimização dos parâmetros e construir a estratégia, porque a gente vai precisar validar essa estratégia fora dos parâmetros otimizados, que é o famoso OutSample. Então, para a gente definir o nosso InSample aqui, a gente vai fazer o seguinte: InSample da gente aqui, a gente vai trabalhar entre 2021 a 2023 aqui, para a gente ter 2 anos aqui de InSample. E o nosso OutSample vai ser entre o nosso ano de 2024 a 2025, até a data atual em que eu estou gravando essa aula, que é o dia 1º de maio de 2025. Então vamos lá, dando continuidade aqui, a gente vai utilizar a série OHLC, a modelagem OHLC. No caso aqui da frequência, vamos manter 50 da latência, vamos manter aqui 50 ms. Modelagem OHLC, que eu já expliquei nas outras aulas. OHLC é que a gente vai olhar abertura máxima, mínima e fechamento. Então a gente vai marcar aqui a opção de R$20.000 para a gente não quebrar a conta Lindraudon. E a gente vai deixar aqui o nosso algoritmo completo em genética rápida. Feito isso, galera, eu vou fazer o seguinte: eu escolhi aqui o ADX para a gente fazer o nosso teste. Então vamos vir aqui para a guia de parâmetros, que é parâmetro de entrada, e a gente vai utilizar o ADX para a gente fazer o nosso teste, o indicador ADX. Foi inventado pelo Wells Wilder. E vamos fazer dessa vez um teste tranquilo aqui, para não demorar muito na aula, que é um teste só utilizando um indicador só. A gente não vai utilizar outros indicadores como filtro ou confirmação de entrada. Então eu vou dar um play aqui para a gente começar logo a otimização. E depois eu volto para ir explicando aqui a parametrização do que é que eu fiz aqui para apresentar para vocês. Então, antes da gente começar aqui, deixa eu só checar. Opa, tá na data errada, vamos parar aqui a otimização. Eu esqueci aqui de trocar para o ano, para dezembro de 2023, que é até onde a gente vai fazer o nosso InSample. Então a gente vai colocar aqui o dia 31, então agora está correto. E aí a gente vai dar um iniciar aqui, apertando no botão aqui embaixo. Então você configura todos os parâmetros, dá um iniciar, que ele já vai começar a parametrização. Está carregando aqui, está um pouco lento porque eu estou com bastante coisa aberta aqui, ainda estou processando alguns dados em local farm, mas vamos lá. Enquanto ele está carregando aqui, o que é que eu fiz aqui para vocês poderem entender? A gente escolheu o indicador ADX para a gente poder fazer o nosso estudo. Eu pedi para o MetaTrader e o algoritmo do One, ele olhar o seguinte: a partir do gráfico de 5 minutos, passando de 1 em 1 minuto até 30 minutos, né? Então a gente tem a avaliação aqui 5, 7, 10, 12, 15 e 20 minutos e 30. Deu 7 combinações possíveis. Ele vai olhar durante os anos de 2021 até 2023, todos os períodos de ADX. Nesses períodos aí, como que seriam os resultados? Então seria, por exemplo, 5 minutos no ADX, ele vai olhar aqui 10 minutos no ADX, vai olhar 20, 15, 12, enfim, ele vai olhar aqui todas as possibilidades de utilizar o ADX. Outra coisa que a gente vai observar aqui, descendo aqui a lista de parâmetros, a gente vai encontrar o seguinte: volume e o que é que eu configurei aqui para ele olhar. Se ele começa a fazer as operações durante o dia nas inversões dos sinais, ou seja, começou o dia, ele vai esperar o ADX dar a primeira entrada, ou seja, quando houver uma inversão ali do sinal, ele vai dar uma entrada. Ou se ele já entra nas operações
quando o ADX, por exemplo, abriu o dia às 9 da manhã, o ADX está para venda, ele já entra vendido ali no primeiro candle. Ou, caso a gente queira esperar a inversão do sinal, aí a gente vai esperar a primeira operação investida ali do ADX. Aqui no caso também, galera, vamos voltar aqui para os parâmetros. Aqui no caso eu também escolhi para ele operar com um contrato, porque a gente só quer saber como é que vai ser aqui as entradas. E eu deixei a configuração padrão também, que é aguardar o fechamento do candle para depois ativar a entrada, né? Que aí a gente confirma ali que realmente o ADX está dando entrada. E agora vamos aqui, a gente está analisando o dólar. Então o que é que eu pedi para ele olhar aqui inicialmente? Na marcação aqui da genética rápida, eu coloquei para ele avaliar a distância do nosso stop loss. Então, o que é que isso quer dizer aqui, gente? Que o stop, ele vai começar avaliando um stop de 7 pontos, que eu já expliquei nas aulas aí que 7 pontos é o mínimo ali, 6 pontos para você ter dados confiáveis. E ele vai passando de 2 em 2 pontos, ou seja, ele vai fazer o seguinte, ele vai testar o ADX nos 5 minutos com stop de 7 pontos, vai testar o ADX no 10 minutos com stop de 7 pontos, nos 6 minutos, no 15, no 20, aí depois ele vai voltar e vai testar com 9 pontos, vai fazer o teste lá com 9 pontos, que ele está pulando de 2 em 2 pontos, então ele está fazendo aqui o nosso teste de 2 pontos em 2 pontos. Então basicamente a gente vai ter aqui o ADX fazendo o teste no gráfico de 30 minutos com 9 pontos, no de 20, no de 15, isso de stop. E ele vai cruzar as informações até chegar em 30 pontos. Então são 13 combinações possíveis de stop aqui que a gente está validando. Próximo passo que a gente vai testar, vamos descer aqui, a gente não vai usar nada desses outros parâmetros, a gente vai utilizar aqui o Take Profit. Então a mesma coisa vai ser com Take Profit. Ele vai começar fazendo um teste de 6 pontos, que é o mínimo aqui para a gente ter dados confiáveis. Menos do que isso, usar os dados na modelagem HLC não é confiável. E ele vai passar de 1 em 1 ponto. Ou seja, ele vai fazer o teste ali com stop de 7 pontos e um ganho de 6 pontos. Depois ele vai testar stop de 7 pontos com um ganho de 7 pontos. E aí vai indo, né? Stop de 7 pontos até 30 pontos de ganho. Ele vai testar, por exemplo, 10 pontos de stop para 20 de ganho. Então ele vai fazer todos os testes possíveis aqui até chegar em 30 pontos de ganho e ver qual que é a melhor combinação possível de lucro, cruzando com a melhor combinação possível de prejuízo por operação e cruzando também com o melhor tempo gráfico possível. Olha como é mais vantajoso fazer um estudo quantitativo e estatístico de como a estratégia performou nos últimos anos. E aqui é bem mais rápido, né, gente? Então aqui são 25 combinações possíveis e pronto. É só isso aqui que a gente vai trabalhar. E a gente não vai fazer mais nada aqui, galera. E descendo aqui o gráfico até o final dos nossos parâmetros, a gente vai ter um total aqui de 4.550 combinações possíveis. Então, basicamente, a gente vai ter esse estudo aqui. Como foi na genética rápida, ele não testou todos. Ele fez 1.280 combinações e a gente teve aqui no nosso período em sample, mais ou menos aqui 39% dos parâmetros fechando positivos. Então esse número aqui ele não é tão legal. O ideal aqui na parametrização é que a gente tivesse, no caso aqui, pelo menos 50% dos parâmetros positivos. O drawdown médio aqui da estratégia, a gente teve aqui na melhor combinação possível R$ 2.700 de drawdown médio. Isso aqui é tranquilo. Outro ponto, Z-score próximo de 0, que é um bom sinal. A gente teve aqui um desvio que ficou em 6.400, isso aqui é um pouco ruim, mas beleza, vamos testando aqui a estratégia. Então a gente vai dar uma olhada aqui e a gente vai ver aqui que nas inversões dos sinais, a gente teve aqui a melhor combinação possível com 25 pontos de stop. Então a gente teve aqui 25 pontos de stop para um take de 14 pontos. E utilizando o gráfico de 30 minutos. Então a gente vai ver aqui que as melhores combinações possíveis, elas ficaram entre 30 e 12 minutos, na lista aqui dos melhores resultados. Então eu já sei qual que é o meu próximo passo. Meu próximo passo vai ser otimizar com 12 minutos até 30 minutos e otimizar ali algo em torno do stop entre 14 pontos a 30 pontos e um take entre 14 pontos até 30 pontos. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai dar uma reotimizada de novo
para a gente tentar afiar melhor esses parâmetros. Então a gente vai voltar aqui na aba de parâmetros, a gente vai vir aqui em Stop Loss e a gente vai colocar aqui iniciando de 14, passando de 1 em 1 até 30 pontos. Então a gente vai ter aqui mais ou menos isso. E agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai lá na aba do ganho e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar 14 pontos de lucro, passando de 1 em 1 em 1 até 30 pontos. E a gente vai voltar aqui e vai diminuir aqui, vai encurtar a quantidade de combinações possíveis. Vamos rodar o backtest de novo para a gente ver se a porcentagem dos parâmetros ela vai melhorar, né? Então se ela melhorar, aí a gente já fica com um resultado bacana para a gente dar um prosseguimento no teste. Então, ou seja, você tem que deixar um campo mais aberto quando você vai testar a estratégia e criar os primeiros parâmetros, se você não tem uma ideia muito clara, e depois você vem encurtando essa família de parâmetros para você poder encontrar a melhor estratégia possível. Então aqui agora já deu uma otimizada, aqui a gente já melhorou a média dos resultados positivos. O que é que isso quer dizer? Que daqueles 2.200 parâmetros de combinações possíveis da estratégia do ADX, a gente tem aqui agora 41% das combinações fechando positivo. Então agora a gente já tem aqui 41% das combinações fechando positivo, isso é um bom sinal. Agora caiu para 37 aqui, está finalizando ali, né? Mas a gente tem um bom sinal ali que estava bem, né? Agora já deu uma pioradazinha. Mas vamos manter aqui para a gente ver se a gente consegue melhorar isso aqui. Então vamos aguardando ali ele finalizar as combinações possíveis para a gente ver se tem como a gente fazer uma melhora aqui e salvar essa estratégia. Então, detalhe, galera, nem sempre você vai começar uma estratégia e você vai acertar os melhores parâmetros possíveis. Mas o ideal é que você tenha aqui uma boa noção. Então, ó, 12 minutos aqui passou a ser a melhor opção. Então, operar aqui no 12 minutos passou a ser a melhor opção para a gente. Em seguida, 30 minutos aqui, né? Então, a gente tem aqui 30 minutos e 12 minutos. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer alguns testes agora apenas com 12 minutos e 3 e 30 minutos. Stop aqui, parece que o stop ideal é 14 pontos. E o take ideal aqui é 19 pontos, aqui mais ou menos. A gente já está com uma questão lucro-retorno positiva. Vamos abrir aqui esse relatório para a gente poder dar uma olhada, que foi o melhor relatório aqui de todos. Então vamos aguardando aqui. Esse foi o comportamento aqui da estratégia com o tempo. Então 2021 aqui a estratégia começou, ela ficou meio que empatando aqui o ano de 2021, os primeiros 6 meses, né? Depois ela passou para o lucro. A gente teve alguns drawdowns aqui na estratégia, que faz parte aqui do jogo, né? Sendo que esse período aqui estava tendo drawdown e estava tendo lucro. Depois a estratégia virou aqui para um drawdown que ainda estava dentro da lateralização dela. E depois ela pegou uma fase muito boa que entregou muito retorno. Passou por um drawdown difícil aqui entre 2023 e agora voltou a dar lucro. Então a gente está vendo aqui que a estratégia com 12 minutos parece ser promissora. A gente tem um fator lucro aqui de 1.6, que não é muito bom. O ideal é que o fator lucro fique acima de 1.15. A estratégia gera um lucro aqui de R$11 mil. A gente tem um payoff de 3.83, que é legalzinho. Acima de 2 aqui já está tranquilo. Índice Sharpe 2.10, tá ok. E aí rebaixamento do capital aqui ficou bacana, ficou R$ 1.343. Então isso quer dizer, galera, que R$ 1.343 vezes 2.25, a gente precisaria aqui de R$3 mil para começar a operar essa estratégia. Taxa de acerto dela está na casa dos 40%, e em média aqui ela ganha R$ 175 e ela perde 116. Vamos dar uma olhada aqui na questão da parametrização novamente. O que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar a parametrização agora no OutSample aqui, para ver se a gente consegue ver como é que foi o desempenho da estratégia no OutSample. Então a gente colocou ela aqui no OutSample e a gente vai vir aqui para janeiro de 2025. Ou a gente vai vir aqui, na verdade, para 1º de maio de 2025. E a gente vai rodar um teste aqui da estratégia sem otimização para a gente ver qual foi o resultado dela. Então vamos dar uma olhada aqui. A gente teve um lucro aqui, pessoal, de R$ 4.178. Então, com um contrato. Esse foi o resultado aqui da estratégia em si, dentro desse período aqui, com
o nosso resultado aqui do Old Sample. Então a estratégia em tese, ela está passando aqui nos primeiros testes, que é fechar o Old Sample positivo. Eu não estou nem olhando a questão dos testes trimestrais, mas aqui no Old Sample ela fechou positivo. Então o que é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos tentar melhorar um pouquinho esse resultado. O que é que eu vou tentar fazer aqui? Vamos mexer um pouco aqui no stop e a gente vai rodar aqui essa estratégia tentando ajustar o payoff dela. O que é que eu vou fazer? Eu já sei aqui que a estratégia funciona bem com um stop de 14 pontos. Então vamos arredondar esse stop aqui para 17 pontos. Vamos subir um pouquinho esse stop para ajustar a volatilidade média do ativo. Então é importante que você entenda qual que é a volatilidade média do ativo que você está operando. No caso, como eu já domino muito o dólar, eu sei que a volatilidade média do dólar, ela cai em uma pernada de tendência 28 pontos, 25 pontos na média dos últimos 5 anos. Então eu sei que o dólar anda 25 pontos em uma pernada de tendência. Então se eu colocar um stop de 17 pontos aqui na minha operação, significa que eu vou estar bem protegido, porque vai estar mais de 50% praticamente do movimento de uma tendência. Então mesmo que eu entre errado em uma operação, então mesmo que eu faça uma operação entrando errado, existe uma chance do mercado fazer o movimento que ele tinha que fazer, corrigir e voltar para pagar o meu lucro. Então, faz sentido esse stop aqui de 17 pontos, que está próximo aqui. O ideal aqui seria você otimizar entre 14 e 20 pontos e ver qual que seria o melhor stop. Mas aí, vamos deixar aqui no meio termo. Vamos fazer aqui pelo feeling. E aí o próximo passo aqui seria a gente finalizar aqui a questão do take profit. Então, o take profit, vamos fazer um primeiro teste aqui e vamos ver se ele aceita bem um take de 28 pontos, que a gente vai estar buscando um 2 para 1. Se no Old Sample ele acertar aqui um take de 28 pontos, significa aqui que a gente pode ter uma boa estratégia aqui na mão. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui para rodar um teste visual ou um teste normal. Então, aqui o lucro permaneceu o mesmo, né? A gente continuou com o mesmo lucro aqui, com um take de 28 pontos, não mudou muita coisa. E a nossa curva de retorno, a gente teve uma suavização aqui na questão dos drawdowns. Então a gente teve uma suavização dos drawdowns, a estratégia começou a empatar em períodos ruins e ela entregou um bom lucro aqui. Então, agora que a gente já tem um bom resultado aqui e a gente sabe que a estratégia funciona bem, a gente vai pegar o período em sample dela para a gente ver se no in sample, que a gente não testou essa modificação dos parâmetros, a gente trocou o take para 28 pontos e o stop para 17 pontos. Vamos ver se dentro do in sample esse resultado fecharia positivo também. Então a gente vai pegar aqui o in sample, que aí seria um estudo aqui do out sample da estratégia, né? Dentro do in sample. Então a gente vai rodar aqui e vamos ver no teste, se não precisa fazer um teste de otimização. Então ele fechou positivo aqui com R$ 9.139, fator lucro 1.04, beleza, não está tão bom, 37% de taxa de acerto, mas o nosso payoff passou a ser 2 para 1. Então isso aqui está muito bom. O drawdown não foi modificado. Então agora a gente tem uma boa estratégia aqui, porque aparentemente nesse processo aqui inicial, a gente sabe que a estratégia foi parametrizada no in sample em 2023, fechou positivo, e a gente testou no Old Sample, fechou positivo. Modificamos alguns parâmetros para ver se ela é robusta, se ela dá lucro mesmo modificando os parâmetros, e fechou positivo também. Pegamos a modificação do parâmetro que a gente fez manualmente e colocamos para rodar no período in sample que não havia sido otimizado com esse parâmetro específico aqui. Na verdade já havia, mas ele não apareceu ali na nossa lista. E deu lucro. Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar refinar essa estratégia. E aqui agora de fato vai entrar aqui todo o período in sample e out sample, e depois a gente faz o próprio teste out sample no one. Então vamos lá. A gente vai colocar todo o período aqui da estratégia. Vamos escolher algoritmo de genética rápida e a gente vai fazer o seguinte. A gente já sabe que o melhor stop está entre 14 e 20 pontos. Então a gente vai vir aqui, vamos deixar aqui a opção, deixa eu só dar uma olhada aqui como é que estavam os parâmetros anteriores. Nas inversões real começar a operar, beleza, isso aqui vai ficar igual, a gente não vai mexer mais nisso. E a gente vai mexer aqui no stop. Então a gente tem aqui um stop de 14 pontos, passando de 1 em 1 até 20 pontos. A gente quer saber isso aqui, a gente vai encurtar os parâmetros agora. E no take,
a gente vai fazer o take da seguinte forma. A gente sabe que o take de 20 pontos está dando lucro. Então a gente vai colocar um take aqui de 24 pontos, passando de 1 em 1 até 30 pontos. E aí a nossa otimização agora ficou em 343 combinações possíveis. Vamos fazer até na geométrica lenta aqui, para a gente poder ver quais vão ser os melhores resultados. E aí, galera, feito isso, a gente vai aplicar o próprio teste do WFA dentro do período como um todo, aqui no One, né? Então o One ele faz uma simulação aqui de WFA e WFM. Então a gente não precisa fazer aquela divisão manual, porque a gente já iniciou a otimização no eSample entre 21 e 23, testou o OutSample no período de 2024 a 25, teve lucro, e aí o que é que a gente fez? A gente pegou a modificação da estratégia e jogou no eSample, teve lucro também. Então a gente já sabe que ela funciona. Agora a gente pode usar o período inteiro para otimizar. Então passou ali no OutSample, a gente vai utilizar o período inteiro para otimizar. E aqui, ó, olha que legal aqui. Quando eu modifiquei a parametrização e encontrei o que é que estava próximo do lucro, 50% dos parâmetros dando lucro. Vamos ver se vai finalizar aqui dando esse lucro. Se ficar acima de 40% aí já está ótimo, porque os outros resultados deu 35 e 37 respectivamente. E aí aqui agora a gente tem uma melhora aqui no resultado. A gente achou uma combinação que deu R$16.749. E vamos aguardar aqui enquanto os testes estão sendo feitos. Qual que vai ser o próximo passo que a gente vai fazer? O próximo passo vai ser o teste do WFA, depois o WFM e depois o Monte Carlo. E aí, finalizando esses testes, a gente vai fazer os testes de matriz, que aí é uma aula nova que eu vou fazer para vocês, explicando como é que funciona esse teste de matriz, que é um teste para você simular resultados de distribuição diferente de resultados mensais, para você testar se realmente a estratégia é robusta para ela poder ir para a conta real. Então vamos lá, vamos finalizar primeiro esses parâmetros. Os resultados ali estão 48%, está legal demais. A gente baixou o Z-Score para próximo de zero, que estava ali negativo 0,50, maravilhoso. E agora a gente tem uma estratégia aqui, galera, que está com Z-Score para zero aqui praticamente. O desvio aumentou para 7.400. O parâmetro aqui, a gente tinha 343 combinações. Dessas 343 combinações, fechamos 52%. Isso é ótimo para quem está fazendo os estudos. Sabe que a maioria das populações tem que fechar positivo, ou seja, acima de 50%. E aí, quando essas populações fecham positivos, isso é um bom sinal que mesmo em volatilidade do mercado, se o mercado trocar muito de ciclo, ainda assim o parâmetro é robusto. Então é isso que significa isso aqui, né? Então a gente tem aqui agora 52% de taxa de acerto, e a gente vai pegar essa melhor opção aqui, que é um take de 30 pontos para um stop de 14. E o que eu acho legal é que geralmente bate a mesma coisa do que está sendo operado em qualquer outra estratégia, né? Então você acaba que os cálculos financeiros, eles vêm aqui diretamente no resultado, né? Olha o take da operação do dólar que eu faço nas lives, é 30 pontos, e tá aí, igualzinho. E o stop médio 14 pontos, né? Que é a média aí também, que é a meia frequência do dólar. Agora a gente vai fazer o seguinte, gente, vamos selecionar esse cara, vamos pegar o resultado dele aqui, e a gente vai clicar aqui também para a gente fazer o teste do WFA. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos procurar aqui porque ele saiu. Então vamos voltar aqui, acabou saindo ali porque eu selecionei. Deixa eu puxar aqui, eu acho que esse carinha aqui, não, vai ser esse carinha aqui, ó. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos clicar aqui no WFA para fazer o teste do WFA. Então quem estudou sabe como é que funciona o WFA. Então a gente vai pegar aqui, vamos tentar dar um zoom nessa tela, e a gente vai fazer o seguinte. O que importa para a gente aqui é o OutSample. Então é esse cara aqui. Então a gente tem aqui quantos meses aqui? Vamos dar uma olhada. A gente tem o OutSample aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses, 12 meses, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 meses. Então a gente precisa de pelo menos, aqui no caso, pelo menos positivo aqui, 60, 70% desses meses positivos. Então vamos dar uma olhada aqui, quantos meses fecharam positivos. 1, 2, 3, 4, 5,
a gente teve 5 meses aqui, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses, 12 meses, 13 meses, 14 meses. A gente teve 50% dos meses fechando positivos. Então, isso aqui é um sinal um pouco ruim aqui, né? O WFE, vamos dar uma olhada aqui no WFE, ele fechou aqui de 28 meses, ele fechou 1, 2, 3, vamos dar uma olhada aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ou seja, 50% também. Então, 50% dos meses no WFE fecharam positivos. O ideal para você ter uma estratégia robusta é que seja 70% dos meses. Mas vamos dar uma olhada aqui na média do drawdown para ver se tem como salvar isso aqui. Teve alguns meses aqui que a gente teve média de drawdown de mais ou menos, vamos dar uma olhada aqui, de mais ou menos de R$20. 20, esses meses aqui a gente pode considerar eles como 0 a 0. Então, qualquer coisa abaixo de R$30, R$100 negativo, a gente pode considerar aqui como um mês foi 0 a 0. E aí o que acontece? Se a gente arredondar aqui, teve esses 2 meses aqui só, a gente teria 2 meses 0 a 0, então a gente baixaria ali para o 26. Estamos falando aí, ainda assim não bateria o 70%. Mas vamos fazer o WFM. No WFM aqui, a gente vai dar uma olhada aqui. E vamos ver aqui, a gente precisa de 70% dos resultados fechando positivos. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 resultados negativos aqui, galera, de 28. Vamos dar uma olhada se é isso mesmo. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, 50% dos WFS fecharam negativos. Então, aqui meu parecer seria o seguinte, gente. Essa estratégia aqui, ela dá lucro. Ela é uma estratégia que ela é lucrativa. Porém, ela é uma estratégia que ela é lucrativa, mas ela sofre muito drawdown. Então, o que acontece? É uma estratégia que ela sofre muito drawdown e que ela está sujeita a alterações ali de volatilidade muito grande. Ou seja, você pode estar num ciclo muito bom de lucro, ou como você pode começar essa estratégia e pegar um ciclo muito grande de prejuízo. Então, eu pessoalmente não operaria essa estratégia aqui, mesmo ela tendo lucro nos últimos 5 anos, passando ali pelo WinSample e OldSample. Mas quando a gente faz as simulações de WFA e as simulações de WFE, essa estratégia ela não consegue ser robusta. E é uma estratégia aqui que ela teve um lucro de R$16 mil, R$16.749, e mesmo assim ela entregou praticamente 100% de lucro em 5 anos com o contrato. Se você fosse fazer aumento de posição aqui, com certeza você teria ganhado uns 40, 50 mil com essa estratégia. Ela tem 33% de taxa de acerto, 4,16 de payoff, 1,53 de Sharpe e 3 mil de drawdown. Ou seja, precisa operar a estratégia aqui uns R$7 mil com um contrato aqui para você começar ela. E aí, por que eu não operaria essa estratégia aqui? Justamente pelo fato dos drawdowns dela. A probabilidade de você começar essa estratégia numa conta e você começar nesses períodos aqui, que é os períodos de drawdown, é muito grande. E aí você pode quebrar sua conta, principalmente para quem está começando com um pouco. Então, quem começa aqui dentro desses períodos tomaria loss. É uma estratégia vencedora? É uma estratégia vencedora. Só que o risco de se operar ela é muito grande. E é isso aqui que eu tento passar para vocês. Mesmo uma estratégia vencedora a longo prazo, talvez, se você tem uma estratégia que é lucradora a longo prazo, talvez ela não seja viável de se operar na conta real por causa do risco assumido. Por mais que você queira, por exemplo, você pode me argumentar o seguinte: ah, Vitão, mas se eu começasse com R$20 mil, eu conseguiria operar essa estratégia e não quebraria a conta se eu ficasse operando com um contrato e aumentasse a cada 10 mil de lucro. De fato, você não quebraria a conta. Só que teria coisas muito melhores para você operar caso você tivesse R$20 mil, né? Então você pode encontrar coisas muito melhores.
Mas ainda não acabou aqui o nosso estudo. Vamos tentar fazer uma última otimização para ver se a gente consegue melhorar isso aqui. Então, qual que é a próxima otimização que a gente vai fazer para a gente tentar salvar a estratégia? Vamos fazer o seguinte, gente. A gente vai mexer aqui nas metas de lucro e de prejuízo. Então a gente vai fazer o seguinte, já temos ela otimizada, a gente já sabe que os parâmetros dá lucro. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos tirar aqui os parâmetros de stop. Então, a gente já sabe aqui que esses parâmetros funcionam. E a gente vai tirar aqui também os nossos parâmetros. Cadê eles aqui? Os nossos parâmetros de take profit. Então, basicamente, vai ser isso que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar com meta diária. Será que se a gente operar essa estratégia com meta diária, a gente consegue transformar ela numa estratégia lucrativa e que vai passar aqui nas operações? Vamos descobrir isso aqui. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui em perda para entradas, a gente vai colocar aqui até... Vamos colocar passando de 50 e 50 reais, para não ficar muito grande o teste. Até, já que a gente vai começar com 7 mil de capital, até 600 reais. E aqui agora, perda, objetivos para a entrada, a gente vai colocar começando de 100 reais, passando de 50 e 50 até 1.200 reais. Pronto, vamos colocar desse jeito aqui. E a gente vai ter aqui, gente, o seguinte. O que é que isso aqui quer dizer? Que se perder 100 reais no dia, ele vai parar de operar. Aí ele vai fazer mais um teste tentando perder 150 no dia, 200, 250, 300, até 600 reais. E aí ele vai ver se tem alguma combinação que vai melhorar o nosso resultado. E a mesma coisa vai ser para o lucro. Ele vai começar com um lucro de 100 reais, eu sei que aí não vai casar ali com um take de 300, mas vamos dar uma olhada aqui, né? Então, na verdade vamos até ajustar. Ó. O nosso stop máximo é 170. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar com um stop de 170 e um lucro médio aqui começando de pelo menos 200 reais. A gente vai fazer as otimizações aqui e a gente vai até 1.200. A gente vai ter um total de 1.470 combinações e vamos ver se a gente consegue melhorar esses resultados aqui. Vamos fazer a genética rápida mesmo e depois a gente faz o teste do OutSample. Então se ele passar nesse teste pode ser que melhore a coisa e passe no OutSample. Se passar no OutSample ali do teste do ano, aí a estratégia se torna viável. Mas sem meta, a estratégia ali estava operando sem meta de lucro e prejuízo. Sem meta de lucro e prejuízo, ela passou em metade dos testes e não passou na outra metade. Vamos ver com meta de lucro e prejuízo se isso aqui melhora. Se melhorar, vai estar aprovado. Então vamos aguardando aí. Ela está agora aí fazendo os testes. Genética rápida, eu acho que ele vai fazer todos os testes, os 1280. E já aumentamos ali os parâmetros de positivos para 58%. Mas até agora a gente teve um pior ali no Z-Score, né? Como vocês estão vendo, enquanto está fazendo o teste. O desvio continua em 7.500, ok. E o resultado ali continua próximo. Ó, agora a gente já tem um resultado com 20 mil de lucro. Os parâmetros aumentaram para 60% deles positivos. A gente fez até agora 125 testes. E vamos aguardar aí fazer todos os testes para a gente ver qual que vai ser o resultado. Então aqui, galera, a gente teve uma leve melhora aqui nos resultados, 21 mil. O drawdown aumentou aqui. Então a gente teve um drawdown aqui que aumentou. E aí vamos fazer aqui já diretamente o teste do WFA para a gente ver se vai passar. Se não passar, a gente já pode descartar essa estratégia. Então vamos puxar aqui agora. A gente teve aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5... Vai dar 28 meses aqui, na verdade. Né? Então vamos olhar aqui a quantidade de meses que fecharam negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses, 11 meses negativos. Então vamos dar uma olhada aqui agora para a gente ver se ele vai passar no nosso teste. Então 28 meses, vamos colocar aqui 30%, vai dar 8 meses. Então assim, 8 meses poderiam fechar negativos. E a gente teve um fechamento de 11, né? Deu uma melhorada, diminuiu de 14 para 11. Mas ainda assim, a gente não tem aqui bons resultados. Ah não, eu acabei de perceber que eu cometi um erro aqui, galera. Eu deixei o time frame aqui. Então vamos trocar aqui e vamos voltar aqui e tirar o time frame aqui da jogada. Então a gente vai tirar o time frame aqui da jogada e vamos reotimizar. Então vamos aguardar aqui.
Voltamos aqui, galera. E aí eu tinha cometido aquele pequeno erro ali. E corrigindo o meu pequeno erro aqui, a gente já teve bons resultados, né? Que foi o seguinte: a gente teve fator Z-score 2.49 extremamente positivos. A gente teve 100% dos testes fechando positivos. A gente melhorou aqui a média dos resultados dos parâmetros. E a gente encontrou uma parametrização que ganhou R$18.000 nos últimos 5 anos. Agora a estratégia dá lucro. Agora a gente encontrou uma parametrização que dá lucro. E detalhe, a gente tem aqui rebaixamento de drawdown de 14, a gente tem aqui bons resultados e a gente vai ter o seguinte: qual que é o nosso limite de loss por dia? R$520. Qual que é a nossa média de ganho por dia? R$450. Então a gente vai trabalhar em cima dessas metas aqui. Vamos abrir aqui o gráfico da melhor estratégia. A gente vai operar o ADX no gráfico de 12 minutos. E tá aí a nossa estratégia, que a gente aumentou aqui o nosso fator lucro para 1.7, deu quase 100% de lucro com o contrato, isso aqui é muito bom. Payoff de 5, taxa de acerto aumentou para 34%, e a gente tem aqui 3.443 de drawdown. Para operar essa estratégia, você vai precisar de um capital aí de mais ou menos, vamos fazer conta aqui, 3.500 vezes 2.25. Então, para operar essa estratégia, você precisaria de R$7.875. E essa estratégia ela teve um lucro de 7 mil, vamos aproximar para R$7.000, R$7.000 no primeiro ano, R$7.000 no segundo ano, foi para 14 mil de lucro, terceiro ano mais 7, mais 6 e pouquinho. Então essa estratégia ela teve quase 300% de lucro em 3 anos com um mini contrato. Ou seja, se você fosse aumentando posição, com certeza essa estratégia teria dado aí os seus 30 mil de lucro. Em 5 anos aí, você seguindo aquela receitinha da última aula que eu fiz, você conseguiria operar em média aí com essa estratégia 4 contratos. 4 a 3 contratos. A gente já vai fazer o teste para a gente ver quanto é que vai dar. Vamos agora fazer o seguinte, vamos voltar lá no teste do WFA, que eu esqueci de fazer a parametrização, e vamos clicar nele. Vamos ver se agora a gente passa aqui no teste. Então, 28 meses aqui vocês estão vendo na lista, a gente fechou negativo aqui 1 mês de R$1.800, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses. Então a gente passou aqui 10 meses. Estamos muito próximo aqui dos 1.800, dos meses aqui em que a gente consegue parametrizar a estratégia para a gente bater meta. E aí uma coisa bem legal para a gente avaliar aqui, gente. O que é que a gente faz aqui agora? A gente vai olhar qual que foi o resultado médio de loss por mês operado. Então a gente tem 1.800, 215. E aí eu já vou ensinar uma coisa bem bacana para vocês aqui, ó. Vamos lá, 1.800 de loss em um mês. A gente teve aqui 215 no outro, 510 no outro, 945, 1.399, 1.329, 571, 223, 697, 282. Então a gente teve aqui na soma total 7.971. Foram um total que a gente contou de 10 meses. Então o drawdown médio dessa estratégia é de R$797. Essa é a quantidade em média que um mês fecha negativo nessa estratégia. E aí como que faz para você definir o limite de stop do mês dessa estratégia? Você vai pegar esse valor aqui e vai multiplicar por 2.25. Então, R$1.700 de loss por contrato, você para de operar essa estratégia aqui no mês. Não adianta você prosseguir operando ela. Se você quiser arredondar até para 1.500 de loss aqui, botar um pouco mais abaixo, pode colocar que se der esse loss, vale a pena parar o mês e esperar o mês seguinte. Então tá aí mais uma lição para vocês aí que estão estudando. Como que a gente define o loss mensal? Com dados estatísticos do WFA. Então vamos dar uma olhada aqui no WFA. WFA que a gente teve, vamos puxar aqui, ó, meses negativos, ó, vamos dar uma olhada aqui, nenhum mês negativo aqui no WFA, no WFM. Então esse aqui é muito bom. Então a gente já tem aqui 100% do WFA e do WFM fechando positivo, que é o teste de matriz, que é um teste que a gente ensina na mentoria. E por causa disso, como a gente tem 100% do matriz fechando positivo e o WFA fechando
próximo dos 70%, vamos dar uma olhada aqui no Monte Carlo. Monte Carlo, a gente tem aqui 92% dos parâmetros fechando positivo. A gente precisava de pelo menos 70% dos parâmetros. Depois eu vou fazer uma aula explicando o Monte Carlo. E a gente tem aqui Z-score acima de 0. Então, acima de 0 ou igual a 0, ótimo, passou no teste. E aí, a gente tem aqui uma média aqui dos parâmetros fechando positivos. Então, a gente tem certeza que essa estratégia ela não está overfitada, ela não está ali viciada. E a gente tem a estratégia que agora passando em 2 testes de 3. Então, o que é que a gente pode fazer para a gente tentar ver se a gente consegue melhorar a estratégia aqui para ela passar aqui no WFA também? Vamos colocar um limite de ganho mensal. E como que a gente coloca um limite de ganho mensal? Vamos tentar fazer um primeiro teste. Vamos somar todos os meses que fecharam positivos e vamos tirar uma média aqui. 1.596 foi o primeiro mês, 1.020 o segundo, 1.662, 1.293, 1.265, 3.572, 1.837, 104, 370, 419, 819, 55, 1091, 110, 1421, 169, 438, 536, 142, 350. Essa aqui foi a média esse aqui foi os meses que fecharam com lucro. Por que eu estou somando isso? Para a gente ter uma noção de quanto que pode ser a nossa meta mensal. E a gente tendo uma meta mensal nessa estratégia, a gente pode encaixar ela dentro do WFA. Porque a gente estava operando aqui sem meta mensal e sem meta de prejuízo mensal também. Então a gente vai adicionar esses 2 parâmetros aqui para a gente ver se a gente consegue melhorar essa estratégia. No caso, a gente vai dividir R$ 17.269 por 20, que é a quantidade de meses aqui para a gente ter uma média. Então, em média, essa estratégia fecha positivo R$ 863 por mês. Então, se a gente pegar aqui, no caso dos últimos 5 anos, a cada 5 anos, essa estratégia ela fecha 20 meses positivos e 10 meses negativos, né? Mais ou menos isso aí nos últimos 5 anos. Então, se a gente dividir isso aí, a gente consegue encontrar uma expectativa matemática. Mas vamos fazer aqui a parametrização primeiro, para a gente ver se a gente consegue melhorar aqui a questão do WFA. Então vamos lá, a gente não vai otimizar aqui mais stops e nem gains, e a gente também não vai mais otimizar a questão da meta por operação, né? Então a gente tinha ali, ou da meta de prejuízo diário. A gente já encontrou uma meta de prejuízo diário, então vamos chegar aqui, vamos procurar aqui os parâmetros, eles já estão aqui, né? 520 de loss, se a gente bater 520 de loss, a gente para. Se a gente bater R$450 de lucro, a gente para também de operar. Agora a gente vai colocar um limite de alvo mensal. Vamos otimizar isso aqui, gente. Vamos colocar aqui a otimização de algoritmo de genética rápida. E a gente vai fazer o seguinte, vamos desmarcar essas 2 opções aqui. E vamos lá para os limites mensais. Então, perda máxima para entradas. Vamos colocar aqui, a gente viu ali que algo em torno de R$1.000, passando de 50 até 1.800 é o ideal aqui. E o objetivo de parar entradas, a gente vai colocar aqui, nesse caso, algo em torno de R$600, que é próximo da média de lucro da estratégia, né? Então vamos colocar aqui, na verdade vamos colocar aqui R$500. Vamos colocar aqui um pouco abaixo da média. E a gente vai colocar de 50 e 50 até R$2.000. E aí vamos fazer a nossa parametrização, vão ser 520 resultados aqui. Vamos colocar até na genética lenta aqui, que vai testar 1 por 1. E vamos ver se a gente consegue passar no WFA. Se a gente passar no WFA, a gente tem uma estratégia pronta para operar na conta real. E, galera, o processo de otimização de estratégia é isso. É você ir fazendo os testes, cada um por vez, até você ir refinando a estratégia e ver se é possível fazer a estratégia dar lucro, se essa estratégia ela vai dar lucro a longo prazo ou não. Então, isso é muito importante. Olha lá, a gente fazendo os testes com metas mensais, a gente já melhorou bastante ali. A gente tem ali Z-score bem para cima, Z-score de 5.30, a gente baixou a média de Draudo e agora a gente está fazendo 1 por 1. Por que que você não pode fazer a parametrização toda de uma vez lá naquele primeiro teste? Porque corre o risco de você entrar em overfit, que é a questão do seguinte, você vai viciar o algoritmo nos parâmetros em sample, e aí você vai colocar tanto parâmetro, tanta entrada de parametrização, que o algoritmo ele vai entender o seguinte, ele vai encontrar um jeito
de uma parametrização que no passado dava certo. Então, se você joga meta mensal, se você joga meta diária, você joga stop, gain por operação, break even, coloca tudo de uma vez numa otimização só, e aí você chega ali num ponto em que você otimizou tudo num período só, no Insimple só, a chance de overfit é de 90%. Então você tem que começar parametrizando primeiro a estrutura da estratégia, mais o stop e o gain. Se passar nos primeiros testes, que é os testes que eu ensino na mentoria, você vai otimizando a questão da meta diária. Passou no teste da meta diária, ou seja, ele ou ficou próximo de passar, porque assim, gente, às vezes não precisa passar no teste. Se tiver próximo ali de passar, vale a pena insistir aqui nos estudos que nem eu fiz. Por exemplo, ficou ali 2, 3 meses, 4 meses de passar no teste da WFA, você vai lá e tenta parametrizar algumas coisas, porque aí pode ser uma questão só de refinamento da estratégia, que ela vai funcionar. Agora, se for uma coisa que ficou abaixo de 50%, aí já não vale mais a pena. Entre 50% a 69% ali, você fez o primeiro teste, que é o teste da estrutura da estratégia, mais o parâmetro de stop e gain por operação, e ele ficou entre 50% a 69% do WFA, você pode continuar fazendo refinamento da estratégia para ver se vai funcionar. E aí, à medida que você faz o segundo teste, um refinamento ali de meta diária, e ele melhora, ele progride ali nos resultados do WFA, aí você pode ir insistindo, refinando a estratégia. Então é todo um processo para você encontrar uma estratégia vencedora que dá lucro. Muita gente fica curiosa, como que eu consigo ter lucro lá nas operações da live? E é fazendo milhares de testes. Esses testes aqui são os testes mais simples, né, que a gente consegue fazer aqui, replicar no YouTube. Então vamos lá. Como que ficou a meta aqui, ó? Olha o que eu falei para vocês, meta diária de mensal aqui, ou meta mensal, R$ 1.600 bateu de lucro para de operar nessa estratégia. E se você perder R$ 1.150 no mês, você para de operar nessa estratégia. A gente tem aqui agora praticamente todos os parâmetros fechando positivo. Vamos ver o que importa aqui, que é o WFA. Então, o WFA aqui a gente vai ter meses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 meses. Temos aqui 18 meses no nosso WFA. Então, vamos ver que a gente precisa aqui de pelo menos 70% dos meses fechando positivos. Vamos contar aqui negativos. 1, 2, esse aqui R$ 72, não vou considerar como um mês negativo, muito próximo aqui do 0 a 0, então não é um mês negativo. Qualquer coisa, gente, com um contrato que fechou menos de R$ 100 negativo, a gente pode considerar 0 a 0. Mas vamos fazer aqui para a gente não tentar ser clubista e tentar forçar aqui passando no WFA. Mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses aqui fecharam negativos. Então a gente tem aqui 7 meses negativos. Então de 18, vamos lá, ó, 18 mais 30%, a gente precisaria aqui que 5 meses fechassem negativos, ou 6 aqui no máximo. Ficou por um mês de passar. Se a gente considerar aqui R$ 45 como um mês 0 a 0, um mês neutro, a estratégia passaria. Aí vai de vocês. Minha opinião aqui sobre essa estratégia. O que é que eu faria aqui? A estratégia ela tem potencial. É uma estratégia em que a gente teve aqui um retorno de 300% praticamente em 5 anos com o contrato. É uma estratégia que ela passou no WFM. Vamos ver se ela passaria aqui no teste do macaco. Passou no teste do macaco. Então ela fechou com Z-score aqui positivo. O desvio ficou em 2100. Ficou bacana aqui as parametrizações. O WFM dela passou. Então a gente teve WFM passando aqui. E a gente teve WFA aqui muito próximo de passar. O que eu faria aqui nesse caso? Se eu estivesse operando um portfólio de estratégias que já tivessem outras estratégias muito bem otimizadas e muito bem estruturadas, eu colocaria essa estratégia aqui para operar com um contrato no robozinho, ou operaria ela manualmente, e daí faria as operações com essa estratégia aqui padrão para se fazer. Seria uma estratégia que entraria no meu portfólio se eu tivesse sem opção. Estou aqui com 2, 3, 4 estratégias já lucrativas, e aí eu venho e coloco essa estratégia. Se você quiser começar por essa estratégia aqui, é viável. Só que você tem que dar uma estudada, pegar os parâmetros que eu passei aqui na aula, rodar aqui no MetaTrader e olhar a questão dos drawdowns aqui que aconteceu no meio do caminho na estratégia. A gente suavizou bastante as curvas de drawdown, mas a gente teve essa curva aqui que foi bem feia, a gente teve essa,
tivemos essa curva de drawdown aqui que foi bem feia e essa daqui. Normal, toda estratégia vai ter drawdown, a gente faz parte, mas é uma coisa que aí você deve avaliar e ver se é isso aí que se encaixa dentro do seu parâmetro de investimento. Agora vamos entender aqui como é que funciona a estratégia no backtest visual. Vamos colocar ela aqui no backtest visual para a gente ver como é que essa estratégia funciona. Então vamos reduzir bem aqui a velocidade e aí a gente vai trabalhar da seguinte forma aqui, galera. Vamos dar um play aqui. Deixa eu fazer o seguinte, voltar aqui e vamos dar um iniciar. Então a estratégia vai usar o indicador DX e aí vamos fazer o seguinte. A estratégia que ela vai trabalhar da seguinte forma no DX. Quando a gente tiver o cruzamento da média rápida, que é esse carinha aqui, para cima da média do DX, que é a média lenta, e a gente tiver aqui a nossa média verde para cima do parâmetro 25, a gente vai entrar comprado. Então a gente vai estar aqui ativado a compra. Então essa compra aqui a gente teria entrado nela, o take aqui é de 30 pontos, o stop é de 140 pontos. Então a gente tem um payoff bacana aqui. E aí a gente segue aí na compra, aguardando aí a operação. A gente conseguiria aqui, inclusive, botar essa estratégia para passar na aula aqui, mas a gente teria que fazer uns estudos aqui de break-even. Então aqui a estratégia acabou desfazendo aqui o ponto dela, que foi por causa do seguinte, a linha aqui, ó, a linha rápida cruzou a linha do ADX para baixo, para venda, né? Então, o que acontece? Quando a linha do ADX está para cima e a gente tem a linha rápida cruzando para cima também, a gente entra comprado. Quando a gente tem a linha rápida cruzando a linha do ADX para baixo e o ADX está abaixo do 25, a gente entra vendido. Então, depois eu posso fazer uma aula mais específica. Essa aula aqui é a aula de introdução de construção de estratégias. Depois a gente vai voltar para vocês entenderem os parâmetros. Então, o que acontece? Se o ADX passar para cima ali, que o ADX aqui é a linha contínua, gente, aquela linha verde ali, clarinha. Se ele passar para cima do 25, a estratégia vai dar, no caso, uma compra e a média rápida estiver virada para cima também vai dar uma compra. Então, vamos aguardando ali. Eu vou adiantar aqui para a gente poder ver como é que vai finalizar essa operação. Finalizou a operação, a gente vai aguardar. Ó. Vamos esperar, se ele passar para cima ali, vocês vão ver que ele vai entrar comprado. Então, vamos aguardando aí. Então, o ADX rápido ali, ó, fechamento desse candle, se fechar para cima, ele vai entrar provavelmente comprado. Aí, ó, passou para cima, fechou comprado. Então, ó, passou a ADX para cima, compra, passou a ADX para baixo, vende. É basicamente isso. E aí vamos aguardando aí. Essa operação acabou em stop. Ó, passou para baixo. Opa, ele passou para baixo rápido ali, depois passou para cima, compra. Então, é basicamente isso. Vamos aguardando aí na próxima aula. Para mim pegar isso aqui e botar no Profit, que fica mais fácil para vocês compreenderem. Próxima aula, meta de comentários aí. 25 comentários e 25 likes aí para a gente soltar a segunda aula e a gente fazer a parametrização do break-even. Fazendo a parametrização do break-even, com certeza essa estratégia vai passar no WFA. E o que é o break-even? A gente tem um take longo de 30 pontos. A gente vai avaliar se vale a pena, se ele andar 20 pontos, colocar o stop na entrada. E isso aí pode fazer a gente passar no nosso break-even. Então, basicamente, aqui eu vou deixar a estratégia rodando aqui para vocês poderem ver. E aí, vamos metendo marcha aí na estratégia. Então, tamo junto. É só o começo. Deixa o like nos comentários aí para a gente continuar. Lembrando, o objetivo aqui inicial não era mostrar para vocês a estratégia funcionando, era mostrar a construção de uma estratégia. Como é que é feita a construção de uma estratégia do início. Então é isso aí, vamos para a próxima aula. Vejo vocês na próxima aula e vamos para cima.